me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I beat, let me get a kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Sejam bem-vindos a mais um Top 5 aqui no canal Dr. Santiago Paes. Eu sou o professor Santiago Paes, professor de Educação Física, doutor em Educação Física, nutricionista e psicólogo. E nesse episódio eu vou estar respondendo 5 principais perguntas que vocês me mandam para que eu possa estar respondendo aqui tudo sobre treinamento, nutrição, suplementação, emagrecimento, ganho de massa muscular e por aí vai. E começando o nosso episódio de hoje, tem uma pergunta muito legal, que é: melhor tipo de treino na sua opinião? Bom, uma pergunta tão geral como essa, qual é o melhor tipo de treino, na minha opinião, a resposta que eu poderia estar direcionando para você é o treino combinado. E é muito importante que treino combinado não é treino concorrente. Treino concorrente é quando nós temos o cardio influenciando de alguma maneira a redução da performance na musculação. Isso é um problema? Não necessariamente. Eu posso estar conciliando tranquilamente as duas, mas eu sei que necessariamente em função de um volume maior aeróbio, eu posso estar reduzindo a performance da musculação, ou o inverso também. A depender do treino de musculação, eu posso estar reduzindo a efetividade do cardio, como é o caso do CrossFit, por exemplo. Então, assim, independente disso, é importante salientar isso. Por que o treino combinado é considerado o melhor tipo de treino? Porque ele consegue aproveitar a capacidade de aumento de força, resistência e também aumento da massa muscular com a musculação, e também melhorar a própria capacidade de ganho de massa muscular com as adaptações do cardio, com as adaptações de vasodilatação, aumento de fluxo de sangue, aumento de biogênese mitocondrial e também capacidade aeróbia do músculo. E isso é muito importante porque você vai melhorar a atividade enzimática de recuperação entre os estímulos. Enfim, então o melhor tipo de treino é unir o cardio junto com a musculação. Pensando nisso, a gente tem uma boa resposta para isso. Então, não existe possibilidade da gente responder uma pergunta dessa: qual o melhor tipo de treino, sem unir o exercício aeróbio e a musculação. O exercício aeróbio é imprescindível para que você maximize ainda mais seus resultados na musculação e vice-versa. O fortalecimento das musculaturas, especialmente que fazem estabilização articular, são muito importantes para que o indivíduo consiga progredir ainda mais os resultados no cardio, especialmente aquele de longa duração. Perfeito? Maiores descansos geram mais resultados? Cara, isso é muito interessante. Não necessariamente. E outra, nós podemos ter um tempo maior de recuperação, e você pode estar aumentando a carga, mas eu posso estar reduzindo um pouco esse tempo de recuperação e reduzindo um pouco essa carga. Quando o volume de treino é igual, os resultados são os mesmos para a hipertrofia. Então quer dizer que quanto maior o tempo de recuperação, maiores os resultados? Não, vai depender do quanto de volume a gente está comparando. E quando esse volume é igual, ou seja, 3 séries de 10, não, vamos colocar assim, 4 séries de 8. Então eu tenho 32 repetições. E não, vamos colocar 4 séries de 9 repetições. Pronto. E 3 séries de 12 repetições para a mesma carga, obviamente, gera o mesmo resultado, tá? Porque o volume é igual. Então, quando a gente está falando nisso, o tempo de recuperação, independente se é maior ou não, contabilizando o mesmo volume, o resultado é o mesmo. Mas tem um adendo muito interessante. A depender da fase da periodização nutricional, ou seja, em cut ou em cutting, a fase no qual o indivíduo está reduzindo mais esse percentual de gordura, está reduzindo mais o acúmulo de gordura e está fazendo um maior déficit calórico, a gente pode aproveitar de uma estratégia muito legal, que é aumentar necessariamente o tempo de recuperação, porque eu aproveito também um sistema energético
muito importante, que é o sistema fosfocreatina. É um sistema que principalmente consegue manter alta contração muscular num curto espaço de tempo. Ou seja, quando você está numa fase de cutting, que você reduz muitas calorias e não tem tanta energia, principalmente na forma de glicogênio muscular, que é a nossa reserva dentro do músculo que está fazendo a contração, de glicose, ou seja, de açúcar que fica ali de reserva. E esse glicogênio muscular é um dos principais reservatórios energéticos para que você sustente a contração muscular na musculação. Os estudos mostram que mais ou menos 30% do valor total. E aí, quando você está na fase de cutting e você tem um déficit calórico muito grande, ou seja, você come menos diariamente e tem menos energia para o teu corpo tirar do tecido adiposo e fornecer energia para o seu corpo e, consequentemente, reduzir esse percentual de gordura, na fase de cutting vale mais a pena você aproveitar treinos com carga um pouco maior, onde necessariamente eu tenho um descanso maior, para você ter uma predominância de acionamento de fosfocreatina. E por outro lado, quando você está numa fase de bulking, ou seja, você consome um pouquinho mais de calorias, até mesmo para você ter superávit calórico, ou seja, para você consumir um pouco mais de calorias além do que o seu corpo precisa, tanto para suportar as necessidades das funções vitais, quanto também para sustentar as necessidades oriundas do fator atividade física que você faz. Quando você tem esse superávit calórico um pouco maior, você pode estar trabalhando com um tempo de recuperação menor, até mesmo para aumentar esse gasto calórico, aumentar a mobilização energética durante a musculação e, consequentemente, por conta disso, você aproveitar mais esse tempo de recuperação menor e um acionamento de glicogênio muscular maior. E isso é uma estratégia muito legal, até mesmo para você não aumentar muito o peso e também perder um pouquinho da sensibilidade à insulina por conta desse excesso de tecido adiposo que vai vir nessa fase de superávit, junto também com o aumento também dessa massa muscular. Então, pensando nessas possibilidades, aí uma resposta bem legal para a gente conseguir essa análise aí de maior descanso gera mais resultados? Então tá aí uma resposta para vocês. Terceiro, qual é a melhor cadência? Bom, essa pergunta é bem interessante. O que os estudos sugerem como melhor cadência, ou seja, o tempo no qual se realiza o movimento concêntrico e o movimento excêntrico, o que alguns chamam de fase ascendente ou fase descendente do movimento. Segundo os estudos, a melhor cadência é aquela de 1:2, ou seja, 1 segundo na fase ascendente ou na concêntrica e 2 segundos na excêntrica. Isso é interessante por quê? Porque você aumenta o tempo sob tensão, ao invés de 1:1, você aumenta de 1:2, ou seja, 3 segundos a cada repetição. E é muito legal porque, do ponto de vista que a gente chama de afetivo, ou seja, as variáveis relacionadas a prazer, parece que esse é o tipo de cadência que aumenta mais os resultados por aumento de tempo sob tensão, mas também não é tão chato a ponto da cadência 2:4 ou até mesmo outra variação de aumento de tempo sob tensão, mas com muita duração da fase concêntrica e excêntrica. E aí, quando você aumenta muito a cadência, necessariamente você tem que reduzir a carga, não é? Mas, por mais que nós tenhamos essa equalização do volume, do ponto de vista afetivo, as pessoas que fazem com maior cadência acham o treino mais chato e a possibilidade de você acelerar o movimento, porque você reduziu a carga, é maior. Então, para um movimento que necessariamente precisaria ser mantido nessa cadência mais lenta, para dar 2 segundos na fase ascendente e 4 segundos na descendente, as pessoas tendem a acelerar muito o movimento. Então, geralmente vai dar 2 para 3 segundos, porque de tão entediado, acelera-se muito esse movimento.
Então, o custo-benefício de se utilizar outras cadências não é tão interessante, ou utilizar métodos como o super slow, por exemplo. Então, segundo a literatura, melhor custo-benefício é uma cadência de 1:2, ou seja, 1 segundo na concêntrica e 2 na excêntrica. 3 critérios importantes para a seleção dos exercícios. Rapaz, que pergunta interessante, hein? Quando a gente está falando de seleção dos exercícios, a gente precisa entender que há alguns critérios que estão envolvidos. Existem diversos, mas se eu fosse citar uns 3 aqui, bom, o primeiro deles é a gente não consegue manter nada na vida se não tiver prazer. E o que a gente está falando de prazer não é aquele prazer hedônico, né? Não. Prazer no sentido de recompensa, no sentido de sentir-se bem consigo e por aí vai. Então, do ponto de vista inicial de aderência, porque quanto à consistência vence intensidade sempre, eu prefiro alguém que consiga manter, mesmo que seja pouquinho, alguma coisa, mas no longo prazo, do que muitas vezes ficar um mês muito bem e no segundo, terceiro mês não conseguir manter o que a gente estabeleceu. Então, pensando nessa possibilidade, a gente tem uma primeira questão é prazer. Quais são os exercícios que dão prazer, ou quais são as máquinas que dão prazer e por aí vai. Outra questão muito importante que a gente precisa levar em consideração são as limitações ortopédicas. Então, o critério é muito importante analisar quais são as limitações ortopédicas do seu aluno, para que nós possamos selecionar os exercícios que de fato contemplem a musculatura-alvo, mas em função de algumas adaptações, consiga, por exemplo, reduzir uma sobrecarga vertebral, ou até mesmo em função de alguma angulação, reduzir uma compressão discal ou uma compressão articular também. Então, valeria a pena a gente pensar nessas limitações ortopédicas, ou até mesmo em função do grau de repertório motor, de aprendizagem motora, a gente selecionar alguns exercícios em função dessa, dessa aquisição neural de aprendizagem motor, principalmente em indivíduos iniciantes. Então, poderia ser uma justificação, então, em segundo, limitações ortopédicas. E no terceiro, na minha opinião, seria a operacionalidade. Por mais que muitas vezes a gente pense que esse exercício é interessante, mas dependendo do horário da academia, dependendo se a academia tem 2 andares, a depender do exercício, da escolha desse exercício, pode ser que o fato da logística de colocar os pesos, as anilhas nesse aparelho, ou até mesmo em função da utilização de muitas pessoas no mesmo horário, essa questão de operacionalidade pode ser muito importante. Muitas vezes escolhe-se um determinado aparelho, um determinado exercício, muito mais em função do fato dele conseguir estar sempre cheio, ou esse exercício está mais vazio, e tem uma rotatividade melhor do que muitas vezes você necessariamente falar, não, tem que ser esse exercício, e aí muitas vezes tem que revezar o aparelho com os outros participantes, né, os outros alunos. Isso pode muitas vezes inviabilizar o treino ou fazer com que você tenha um dispêndio muito grande de tempo em relação a isso. Então, isso pode ser um fator que prejudica. Mas um bônus que eu não poderia falar é a relação entre estabilidade e instabilidade. Quer dizer, então, que a estabilidade é instabilidade, ou seja, realizar exercícios com pesos livres, aumentando um pouco a instabilidade, ou fazendo os aparelhos, que fazendo com que haja aí essa redução da instabilidade ou aumento da estabilidade. Então, se eu estou fazendo uns aparelhos, eu estou com mais estabilidade. Isso significa que eu vou ganhar mais ou menos massa muscular? Cara, é muito legal, porque tem um estudo, não, tem vários estudos que mostram que, do ponto de vista de ganho de massa muscular, indifere eu fazer com pesos livres ou nas máquinas. Mas do ponto de vista de segurança, aí a gente poderia estar pensando
que sim, exercícios com maior estabilidade seriam mais interessantes. E aí, do ponto de vista de aumento de carga, para treino de força, alguma coisa assim, poderia justificar. Mas do ponto de vista de hipertrofia, o volume de treino é soberano em relação a isso. Tá? Mas fica um insight bem legal e bem bacana para a gente pensar. Bom, então esses 3 critérios, na minha opinião, são os mais importantes para a seleção. Você discorda de mim? Você acha que tem outros critérios mais importantes? Coloca aqui nos comentários e já aproveita para seguir aqui o canal, compartilhar também o nosso canal com aquelas pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas com essa informação e também dar aquele like gostoso aqui no nosso canal, beleza? Quinta e última pergunta, então. Ordem dos exercícios influencia os resultados? É muito comum as pessoas falarem o quê? Que sim, a ordem dos exercícios interfere sim, a gente tem que sempre começar o treino com a musculatura que a gente está fraca, ou seja, com a musculatura que a gente precisa otimizar. No laboratório, né, ou seja, com as condições metodológicas ajustadas ou talvez bem cercadas, os estudos têm mostrado que essa ordem dos exercícios não influencia no ganho de massa muscular. Aí você fala assim, então se o artigo mostrou, se o estudo mostrou que não influencia, então eu não tô nem aí para a ordem. Calma lá, meu jovem gafanhoto, não é por aí, não é assim que a gente tem que pensar. Na prática, o que a gente chama de validade ecológica já não é bem por aí. Por quê? Porque a gente nunca sabe se, diferentemente do laboratório, as condições de recuperação de sono, de alimentação, foram totalmente contempladas. Então, na prática, é muito comum, às vezes, o indivíduo vir com 2 horas a menos de sono, ou não comendo adequadamente, ou talvez aí muito cansado por conta do trabalho. Então, nessas condições, a gente sabe sim que por acúmulo de fadiga, os últimos exercícios provavelmente vão ser aqueles que a gente pode estar, que os indivíduos que estão muito cansados ou com uma recuperação mais baixa podem estar vulneráveis. Então, na prática, começar sim com aqueles exercícios que vão contemplar grupos musculares ou valências físicas que você precisa ou que o seu aluno de fato não está tão bem desenvolvido, justificaria sim nós começarmos os exercícios, ou seja, fazermos essa ordem e seleção desses exercícios conforme a maior necessidade dos nossos alunos. Então faz total sentido na prática quando a gente não tem essas questões de recuperação, por exemplo, as questões de estresse ou as questões de alimentação não tão bem condicionadas, cercadas como no laboratório dos estudos. Legal isso, né? Então isso é uma prova que a gente precisa sim olhar os resultados dos estudos, mas contextualizar e ter critérios muito bem específicos para que a gente consiga de fato proporcionar melhores resultados para os alunos. Gostou desse vídeo? Não esquece de marcar aqui aqueles que você acredita que vão se beneficiar com essa informação. Compartilhem com o maior número de pessoas. E nos comentários, se você quiser, sugira algumas perguntas aí que nos próximos episódios eu respondo com o maior prazer. Muitíssimo obrigado para você que ficou até agora e a gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet.